Olá, vamos iniciar nossas aulas da Lei 8.112/90, a chamada Lei do Estatuto do Funcionário Público Federal. Primeiro, vamos conceituar o que é agente público. Esta lei, a 8.112, ela vai cuidar do servidor público civil em âmbito federal. Observe o quadro. A diferença de quando eu falo agente público e as bancas às vezes cobram muito nesse sentido. Veja, eu posso ter agente político, que é basicamente aquele detentor de poder como o presidente, os deputados, o servidor público em sentido amplo e o particular. Vamos falar do servidor público em sentido amplo. E no primeiro momento, eu vou dividir em 3 categorias. Vou chamar de servidor público estrito ou restrito, vou chamar de empregado público e vou chamar de servidor temporário. Eu vou aplicar a Lei 8.112 a todo agente público? Não. A Lei 8.112 não se aplica a todo servidor público em sentido amplo. Eu tenho que tomar cuidado. O empregado público ele é regido pela CLT. O servidor público em sentido estrito, ele ocupa cargo público. O empregado público, ele ocupa emprego público. E o servidor temporário, ele exerce função pública. É muito comum em prova jogarem para você que o servidor temporário ocupa a função pública. Não, ele exerce a função pública. Então tem o servidor público ocupando o cargo público, o empregado público ocupando o emprego público e o servidor temporário exercendo função pública. Pois bem, o servidor temporário ele está diante de uma relação de trabalho temporária. Vou dizer que ele tem um contrato de trabalho. A relação dele é uma relação contratual de trabalho. Já o empregado público, ele está numa relação de trabalho que você conhece como relação de emprego. Esse indivíduo, esse empregado público que ocupa emprego público, ele está em uma relação de trabalho subordinada. Já o servidor público ocupante de cargo público, ele está numa relação de trabalho institucional ou estatutária. O que eu tenho aqui é uma relação de trabalho estatutária, institucional ou política administrativa. Eu não falo de contrato de trabalho. Aquele que é regido por estatuto está numa relação de trabalho, uma relação político-administrativa. Está sendo regido pelo direito público. Pois bem, esse indivíduo, o servidor público em sentido estrito, ocupa cargo público. E cuidado, se uma prova perguntar para você se servidor público ocupa cargo público, está correto. Eu não preciso colocar a palavra estrita. Agora, se perguntar se todo servidor público ocupa cargo público, isso não é verdade. Como a gente já viu, o servidor público no sentido estrito ocupa cargo público, o empregado público ocupa emprego público e o servidor temporário exerce a função pública. Veja, sempre que eu falar agente público, vou pensar em gênero e sempre vou pensar em 3 figuras. O agente político, o servidor público em sentido amplo e o particular. E não é qualquer particular, mas aquele particular que está em colaboração com a administração pública. Eu posso chamá-lo de agente delegado, eu posso chamá-lo de agente credenciado, eu posso chamá-lo de agente honorífico, de gestor de negócios. E em alguns momentos eu vou equiparar esse indivíduo como se fosse agente público. Mas essa equiparação que eu vou fazer com particular, com agente público, eu somente faço para efeitos penais. Mas o que nos interessa nesse momento é esse cargo público ocupado por servidor público em âmbito federal, que será regido pela Lei 8.112/90. Então cuidado, olhe bem o gráfico e não se esqueçam que eu tenho o servidor público em sentido amplo e dentro dele eu tenho o servidor do sentido amplo, eu tenho o servidor público em sentido estrito, que ocupa cargo público. Eu tenho o empregado público que ocupa emprego público e tenho o empregado temporário que exerce função pública. Na próxima aula, iniciaremos a Lei 8.112 e vamos estudar cada ponto, cada artigo. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.